Olá, mamães, tudo bem? Eu espero que sim. As altas habilidades, elas podem estar associadas tanto à inteligência escolar, como também à criatividade e à capacidade de liderança acima das expectativas para a idade. E é por isso que no vídeo de hoje eu vou te falar quais são os sinais da superdotação em crianças pequenas. Vem comigo. E antigamente se pensava que a superdotação ela era apenas uma pessoa com extrema inteligência. Só que a evolução da ciência agora conseguiu classificar e reconhecer dois tipos de altas habilidades. E a primeira é escolar, onde você consegue realmente verificar que são crianças que tiram notas muito boas, elas sempre estão à frente do que é ensinado na sala de aula. Mas existe sim a segunda, que é a superdotação criativo-produtiva, que são pessoas, né, são crianças que se destacam pela criatividade, pela produção, por ter um comportamento mais questionador e geralmente uma capacidade de liderança muito grande. E é lógico que estamos falando aí de coisas muito, mas muito gritantes, no sentido de, vou dar um exemplo. É uma criança que se torna bilíngue sozinha, sem nunca ter ido a uma escola, que já faz 4 operações matemáticas. Isso é muito comum a gente ver, né, profissionais relatando esses tipos de altas habilidades, né? Então é necessário que você perceba esse raciocínio lógico, né? É aquela criança que tem uma paixão muito grande por uma matéria, por uma língua ou por coisas muito peculiares que fogem à idade dela. E é normalmente na escola ou essa criança tendo um contato com outros profissionais que passam a suspeitar, né, investigar esse quadro de superdotação, justamente pela criança apresentar esse destaque em áreas muito específicas. E vale destacar que as crianças com altas habilidades, elas tendem a gostar do que envolve mais raciocínio lógico, mas elas têm uma facilidade também verbal, né, muito mais avançada do que o esperado, já a partir do primeiro ano. Elas têm essa capacidade superior de manter diálogos, contar histórias, narrar acontecimentos. E junto a isso, né, crianças com altas habilidades, né, com essa superdotação, costumam se adiantar também no desenvolvimento motor. E isso faz com que a criança ela engatinhe ou até mesmo ande antes do tempo esperado. E eu sei que você deve estar se perguntando, mãe, então por que o diagnóstico da superdotação ele é extremamente necessário? Por quê? Né? Mas é importante porque com os marcos desse desenvolvimento aí que são tão avançados, tão latentes, é importante que a criança ela tenha um acompanhamento multiprofissional para que você, mãe, consiga entender quais são os pontos fortes e o que precisa de mais incentivo nesse desenvolvimento. E nesse acompanhamento médico, né, vai ser avaliado principalmente questões de neurodesenvolvimento, avaliação também neuropsicológica para medir esse coeficiente intelectual da criança. Então você vai entender quais as áreas estão mais prejudicadas e quais precisam de maior atenção. E sim, existem alguns desafios de ter altas habilidades. Então é importante reconhecer esses pontos fortes, saber, né, o que precisa de maior atenção dessas crianças, para que você ajude nesses desafios que elas vão enfrentar, para que esses desafios eles diminuam, né. Por exemplo, eu sei que existe ainda um grande, estigma de que ter altas habilidades significa que a criança é um gênio, tudo que ela fala é incontestável, ela tem a verdade absoluta, só que isso é um grande mito da nossa sociedade, né, de que um superdotado, ele não precisa de ajuda, ele não precisa de apoio. E para as crianças que têm altas habilidades, o reforço sempre precisa acontecer, diante das habilidades sociais, né. Porque um dos sentimentos mais comuns dessas crianças que têm esse quadro é o de não pertencimento. Isso pode fazer com que elas se isolem no momento de
realizar atividades escolares, que elas prefiram ter contato com pessoas mais velhas também. E outra coisa comum é que a criança, por ela ser superdotada, ela receba muitos elogios, né, com muita frequência. Então, ela pode ter uma tendência ao perfeccionismo, ela pode viver situações de frustração. Então, pode ser que elas se sabotem, né, que ela esconda de alguma forma as suas reais habilidades para elas tentarem se inserir socialmente no ambiente escolar. Então, é importante o acompanhamento de um profissional para que a criança aprenda desde pequena a interpretar os sinais não verbais, para que ela se reconheça como um ser subjetivo, que ela seja assertiva na fala, que ela consiga também flexibilizar o próprio comportamento dela diante de algumas situações que vão ser um desafio. E vale destacar o quanto esse acompanhamento ele precisa também ser feito na escola. Então, ela precisa estar em um ambiente que tenha essa atenção especial. Então, ela deve ser inserida num programa de educação especial que vai ser regido por leis, diretrizes e bases educacionais que atendam à necessidade dessa criança. Ela precisa ser instituída num núcleo que vai atender a ela de uma forma individual, de uma forma personalizada, para que possa desenvolver o maior potencial possível dela. Então, mãe, não hesite em buscar ajuda. Não é porque o seu filho possui altas habilidades que ele não precisa ser acompanhado, porque sabemos que com grandes poderes vem também grandes responsabilidades. E se esse conteúdo gratuito ele te ajudou, saiba que eu tenho um curso completo sobre educação infantil. E caso você tenha interesse, basta apenas clicar no link da descrição. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.